Ó, aqui vai ter um pouco de interferência, tá? De criança às vezes, mas é quarentena, meus É sobrinhos. quarentena, é Sim, aqui. não tenho o que fazer. Logo que passei pela fase de transição e externalizei a mulher que eu era, a ideia de Deus foi se desintegrando em mim, aos poucos e dolorosamente. Ao mesmo tempo que eu não queria abandoná-la, não fazia mais sentido compactuar com a fé em uma ideia que negava minha existência. Mas não foi nada simples. Era como decepar o princípio das minhas convicções mais essenciais e humanitárias, como o amor. Deus foi sumindo de minhas horas, de minhas ações e, o que é pior, de meu vocabulário, e deixou no peito uma imensidão do tamanho de sua ideia. Não fazia sentido que um ser de tamanha elevação não compreendesse a razão de minha liberdade e a relegasse à condição de pecado. Por não fazer sentido, demorou pouco menos de 2 anos para que essa ideia renascesse como uma flor que rompe o asfalto. Deus não vê como vê o homem. O homem olha a aparência, mas Deus vê o coração, disse-me minha avó. Essas palavras foram escritas pela minha convidada de hoje para refletir um pouquinho sobre o orgulho. Açucena, artista, cantora e compositora na banda As Bahias e a Cozinha Mineira, ao lado de Raquel Virgínia e Rafael Acerbi. Escritora, colunista semanal na revista Vogue Brasil. Açucena nasceu no sertão da Bahia, em Vitória da Conquista. Eu acho que não teria convidada melhor para refletir um pouquinho sobre o orgulho. Açucena, obrigado por estar aqui. Querido, eu quem agradeço. Esse texto que você leu aí é um texto muito sensível para mim, que ao mesmo tempo que eu precisava ser didática para a revista, para a coluna, é um tema que me toca profundamente, porque vai nas minhas entranhas. Porque eu sempre fui muito conectada à religiosidade, eu sempre fui muito conectada à fé, e abandonar a ideia de Deus foi, de fato, algo muito difícil para mim. Foi algo bem caro mas eu acho que foi necessário também para uma maturação de uma nova ideia de Deus, para uma maturação de uma nova ideia dessa consciência universal, que eu não sei o que é, que eu busco até hoje, que eu tento compreender, porque já fui ateia também, tive esse período de ateísmo profundo, mas houve uma necessidade mesmo que eu acho que tem a ver com o zelo que minha família teve por regar a minha ancestralidade. Então, eu acho que tem a ver com ancestralidade, acho que tem a ver com cultura. Sim, sim. Eu Então, escolhi, muito obrigada. e eu que te agradeço. Eu escolhi esse texto porque bom, enfim, eu já era fã da cantora e virei fã da escritora. E eu escolhi esses trechos desse texto, na verdade eu selecionei alguns trechos, né? Porque eu acho que você embute aqui o que há de essencial do que eu gostaria de conversar com você sobre a questão do orgulho. E isso está na fala da sua avó, né? Deus não vê como vê o homem. O homem olha a aparência e Deus vê o coração. Dá para a gente pensar a partir disso dois tipos de orgulho. Um orgulho de coração e um orgulho de aparência, um falso orgulho. A gente podia começar falando das suas vitórias e conquistas. Como é que foi isso? Como é que foi essa trajetória? Você estava falando agora da importância da sua família em relação a... Eu acho que a minha família tem um papel fundamental na construção da minha identidade. E de uma identidade tanto cultural, porque eu venho de uma família de um interior do Brasil, parte da minha família de origem judaica marroquina, e aí eu não cresci numa comunidade judaica, eu cresci no interior onde não tinha uma comunidade, então tudo que eu aprendi de judaísmo e dessa religiosidade, que é uma coisa muito forte, veio pela família, veio pela minha avó, veio
por narrativas de família. E produziu essa identidade, produziu eu acho que uma beleza muito grande no que significa o respeito ao outro, a construção de um altruísmo, a construção de um orgulho. Mas, em contrapartida, a religião ela tem um vínculo muito forte com a hipocrisia, com esse outro orgulho, que ele tem uma tendência hipócrita. Imagina que eu sou trans, de crescer e vim de um interior, como muitas pessoas trans, eu não sou um caso único, eu sou um caso de muitos, então não sou um caso isolado, mas a gente está falando de que a religião ela tem um peso no que diz respeito a gente se revelar enquanto que a gente é no mundo. Uhum. Então, por isso que foi tão importante, embora a família tivesse essa construção também no sentido do amor, no sentido da minha humanidade, porque eu acho que o que eu aprendi muito de judaísmo também foi amar ao próximo, mesmo assim, eu acho que de uma certa forma denunciar as mazelas sociais, as desigualdades. A gente vem eu venho de uma cultura onde os judeus sofreram por milênios, é um período diaspórico milenar, então é evidente que existia uma discussão a respeito de perseguição enquanto um povo, enquanto identidade. E por isso que doeu, porque eu aprendi muita coisa boa com a fé. E negar a fé foi difícil, porque eu me negava também, porque porque era a minha identidade. Então, de alguma forma, eu neguei uma identidade para descobrir outra. O que você enquanto positividade, não tem espaço, é insalubre, o mundo é insalubre para essa positividade, você se faz enquanto negação. Então, eu me fiz muito pelo que eu não era. E eu descobri isso num poema do Fernando Pessoa, lá em Tabacaria, tem um excerto em Tabacaria que eu vou parafrasear, porque eu não sei fidedignamente, mas ele vai falar assim: conheceram-me logo pelo que eu não era, e acreditei e me perdi, me perdi. E quando fui me olhar no espelho e tirar a máscara já estava pegada à cara, e eu já estava velho quando eu tirei a máscara. Aí ele continua e ele vai falar assim, no final dessa parte, ele vai falar: e eu era como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. Falei, puta que pariu, eu não posso ser assim, minha vida não pode eu não posso me negar tanto. Então eu acho que existia algo fundamental em mim que precisava sair. E isso, graças a Deus, que eu descobri muito jovem. Porque tem pessoas que estão transicionando com 70 anos, com 60. Claro que nunca é tarde demais. Mas antes tarde do que nunca, mas é um sofrimento muito grande. Porque imagina, Eduardo, que o quarto já é o privado de um espaço privado que é uma casa. E o armário é o privado do privado do privado. É o privado de... Então, você se esconder no armário é você fechar aquela porta e não se abrir. Dentro daquele armário você guarda ideias, mas aquelas ideias têm movimento, têm vida, só que elas não podem sair. Então, elas entram em estado de decomposição ali mesmo, até te sufocar. E dói profundamente, como também o Fernando Pessoa me ensinou, que todo ato de coragem vai doer. E dói, porque quem quiser passar além do bojador tem que passar além da dor. Interessante que o poeta não fala passar da dor, tem que passar além da dor. Então, inevitavelmente, todo ato de coragem, todo ato de conquista vai doer. Mas aí o poeta continua, né? Deus ao mar, o abismo e o perigo deu, mas foi nele que espelhou os céus. Ou seja, a conquista do mar, ela dói. Mas conquistar o mar, você conquista a vida eterna, você conquista os céus. Então, eu acho que a poesia também foi fundamental para eu descobrir Deus também, para eu me reencontrar. E eu acho que eu me reencontrei com as duas identidades, com meus dois orgulhos. Estava pensando que o armário também é o lugar onde moram os monstros, os bichos papões. Você entrar no armário é você se tornar o bicho papão. Você assume de alguma forma para si, o que é terrível, né? Que você é o monstro, né? A ideia da designação é cara para a psicanálise, né? Na constituição das identidades ou disso que a gente chama de si, quer dizer, a gente já nasce sendo designado alguma coisa.
Você já nasce sendo, antes de você nascer, você já é. Né? Uma criança já é esperada, muitas vezes já tem um nome, já tem projeções sobre ela vai ser isso, vai ser aquilo. Isso é fundamental, é importante. Assim, a palavra designação tem design no nome, né? No radical, é desenho. A gente é desenhado pelo que a gente vai escutando desde sempre, né? Sobre nós. Vamos pensar, por exemplo, mesmo que não seja dirigido diretamente a você. Uma criança pode não escutar você é viado de cara, mas ela escuta aquele ali é viado. E se na intimidade ela sabe que de alguma forma ela também ela já se identifica com aquele que é dito viado de forma pejorativa, através de uma injúria, né, ela vai introjetar essa injúria. Então, peraí, eu sou o que eu não deveria ser. Por isso que é interessante a ideia do monstro que você colocou também, porque, de fato, aquilo que a gente idealiza, aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente esconde, ele vai ganhando uma forma monstruosa, de fato. Existia um incômodo profundo. Eu lembro que uma amiga minha me perguntou se eu era gay na minha adolescência, eu fiquei transtornada com a possibilidade daquilo ser uma realidade. Ou seja, é um monstro. Eu era um monstro. Eu era um monstro de mim mesma. É muito cruel, porque a designação, como você bem disse, imagina que quem nasceu primeiro foi a minha genitália, investida de expectativa e prestígio, inclusive. Depositaram nela um poder assim tão absurdo que nem, claro, tive que conviver com isso. O interessante é como eu não me sentia parte e nem me identificava com o papel que a genitália exercia dentro das minhas relações sociais, por exemplo. Não era esse o seu poder, quer dizer, você não identifica. Não era esse o meu poder, definitivamente. Então, é muito louco, porque assim, muitos homens héteros, cisnormativos, devem perguntar o porquê da gente negar tanto poder, porque é um poder muito grande dentro de uma sociedade falocêntrica, dentro de uma sociedade que a gente chama de patriarcal. Você se dá conta de que você tem privilégios, e eu tinha privilégios. Só que o interessante é que esses privilégios passaram a bradar como cães ferozes, de verdade, assim, vigiando cada passo em falso de minhas horas. Então, eu lembro muito bem como era pesado. Como essa ideia de Deus me vigiava, como essa ideia de sociedade me vigiava, como eu me auto-vigiava, como meus amiguinhos me vigiavam. Então, ou seja, a gente tem uma espécie de sociedade que a nossa genitália, ela deixa ela sai de um lugar geográfico no corpo, que é embaixo, e vem para cima. Ela estabelece uma mediação entre as relações sociais que é muito real. E claro, a gente que é LGBT nasce dentro desse contexto inteiro. Uhum. E dói. Ainda mais quem nasce menino dentro de uma sociedade falocêntrica, patriarcal. A gente nasce como pobres coitados, assim, porque se você não se encaixa, puta que pariu. E é um assunto muito recente no que diz respeito a gente está pensando novos paradigmas. A gente está pensando o paradigma de algo que não é uma doença agora. A gente está pensando por outra perspectiva. E pensar que a identidade é algo que, cara, que transcende ao privilégio, porque os homens trans também, eles não estão indo atrás do privilégio necessariamente. Eles estão buscando uma identidade. Eu lembro que um vídeo que me emocionou muito foi um vídeo de um menino trans, e não mostrava que ele era trans a princípio, e ele falava assim que era necessário repensar as masculinidades, que as masculinidades eram muito tóxicas, e ele se deparou conscientemente com isso quando um dia ele estava adolescente, uma turminha de outros adolescentes convidaram ele para se juntar, e era uma praia. E ele falou assim que tudo que aqueles meninos sabiam falar era da bunda das meninas
e de quem ia comer as meninas primeiro e de quem iria pegar mais meninas. A questão é que ele olhou para aquele panorama de coisas e falou assim: se isso é ser homem, eu não quero ser isso, mas eu sei que existem outras possibilidades de ser homem. E o interessante é que ele diagnosticou que ele não precisava daquele estereótipo de masculinidade para se autodefinir. E eu acho que há uma sabedoria tão profunda nisso, porque existe uma questão de ser necessário negar o poder e o privilégio, porque existe um privilégio que ele é cafona pra caralho, que ele é autoritário, que ele é demodê, sabe? Ele é anticultura, anti-intelectualidade, anti-ciência. Então a gente está falando de coisas que não cabem mais para uma sociedade que se propõe pensar a cultura, que se propõe. Por isso que a masculinidade precisa ser discutida. Eu acho que a gente está discutindo muito feminismo, mas é necessário discutir, desconstruir para construir novas masculinidades. Eu acho que gays, homens trans têm tido um papel fundamental dentro desse processo, e eu acho que não é simples. Claro, existem sociedades matriarcais em alguns pontos, mas a gente está falando de um pensamento hegemônico, mundial, assim, mais ou menos mundial, e existe uma cisão desse lugar. Mas a sociedade patriarcal, a gente não sabe nem aferir quando ela começou direito. De tão profundo que está na nossa cultura, no nosso DNA mesmo, está no nosso DNA. Na coluna, recentemente você escreveu um texto que eu chamaria de um texto patriótico, né? Quando um texto sobre o complexo de vira-lata, que é uma expressão do Nelson Rodrigues, né? Sim. Em que ele diz que o brasileiro seria um narciso às avessas, que cospe na própria imagem, né? Quando ele fala do complexo de vira-lata. Perfeito. E eu acho interessante pensar, então, essa ideia. E você advoga pela memória. E, de fato, como a memória e a história são fundamentais para a constituição de um sentimento de orgulho, que nas palavras da sua avó tem mais a ver com esse orgulho de coração, quer dizer, a construção de um sentimento de si, de um patriotismo suficiente para que eu não precise resvalar para um nacionalismo. O patriotismo vem defender os valores e a cultura de um povo, né? Enquanto que o nacionalismo vem impor a superioridade de um povo e a dominação de uma nação em relação às outras, né? E, em última instância, como aconteceu, por exemplo, no nazismo, o apagamento das individualidades, das subjetividades daquele povo em prol, como se existisse um único povo. A gente ouviu recentemente do ex-ministro da Educação que não deveria existir povo indígena, povo negro, que brasileiro é tudo uma coisa só. Então, essa é a ideia que está embutida de um nacionalismo, né? Que é um orgulho vazio, é um orgulho oco. É interessante que o texto do Nelson Rodrigues, que ele vai falar sobre síndrome de vira-latas, ele fala justamente um texto, uma crônica de futebol, cara. Que é um símbolo fortíssimo da identidade nacional brasileira. Esse conceito, ele vem para a sociologia depois. Esse conceito, e hoje ele vai para a psicanálise, ele vai para, enfim, quem está no Brasil, né? Quem está no Brasil traz o conceito do Nelson Rodrigues como algo fundamental para se entender Brasil e identidade. Nesse sentido, estava vendo uma entrevista do Bruno Torturra, que é um dos fundadores do Mídia Ninja, jornalista, né? Em que ele estava realmente relembrando o vexame do 7-1 da Copa de 2014, e pensando o quanto que isso também, de alguma forma, acabou levando a gente, já teve que participação isso poderia ter tido para levar a gente à situação política que a gente vive hoje. E o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues vem também de uma derrota na Copa do Mundo em 1950 contra o Uruguai, né? Isso mesmo. E o Bruno Torturra, quando ele se lembra do 7-1, ele fala de uma experiência pessoal
que também é muito cara para a psicanálise, que é a identificação com o agressor, né, em que quando você começa a levar 2, 3, 4, 5 gols, em que você meio que se desconecta de que você é a vítima naquele momento, você se identifica com o agressor e você quer apanhar mais. E o agressor tem superpoderes, né? Começa a ficar... Cara, eu lembro, foi um apagão tão forte da seleção falando do jogo em si, porque o Nelson Rodrigues estava ali naquele contexto. Quando o 7-1 começou a acontecer, existiu mais ou menos um apagão de, eu acho que de toda uma história de treinamento, de toda uma história da camisa brasileira, tem toda uma questão mítica que aconteceu ali, daquele vexame do 7-1 que eu estava assistindo. Eu fiquei assim, ó, mas eu esperava que fosse ter mais, porque eu já tinha lido Nelson Rodrigues e era 2014, eu estava apaixonada pelo livro As Sombras das Chuteiras Imortais, é o nome do livro, que é uma coleção de crônicas de futebol do Nelson, e ele sempre tocava nessa questão. Aí, em um dos artigos ele chama Síndrome de Vira-latismo. Tem um dos artigos que ele coloca, porque ele fala que o jogador brasileiro, ele tecnicamente, ele seria superior imensamente a qualquer jogador do mundo. E não somos por uma simples questão emocional, psicológica. Ele fala justamente isso. E é impressionante como eu via o síndrome do vira-latismo ali se manifestando como se nós fôssemos menores mesmo. Porque existe uma Alemanha ariana na nossa frente. Mas Brasil é foda, cara. A gente está num período que nunca foi tão importante ser trans, por exemplo, e declarar a minha identidade e ter orgulho. Eu acho que a gente está num processo de autoenfrentamento também do que significa o conceito de nação, do quanto a gente foi muito pobre em não ter valorizado a nossa história e construído uma memória baseada, por exemplo, no que foi a escravidão, no que foi o genocídio indígena, na construção das nossas identidades. A gente está falando de um país de dimensões continentais, muito complexo. Eu acho que o Brasil, a gente não tem um estudo sobre ditadura militar, a gente não tem enfim, uma maturidade política. Eu acho que tudo está acontecendo. Eu não queria que fosse assim, mas que seja para uma maturidade política, mas que seja para que a gente, de fato, saiba falar o que é direita e o que é esquerda. E não que a direita se envergonhe de ter um representante bosta como a gente tem agora no poder mais alto do executivo, porque eu acredito numa direita democrática, assim como eu acredito numa esquerda democrática. Eu não acredito numa extrema direita que vai para o autoritarismo. Eu me autodeclaro de esquerda e me declaro sabendo que eu tenho críticas efetivas à esquerda, assim como eu tenho críticas efetivas ao centro e à direita. Eu não gostaria que fosse assim, que o Brasil tivesse que passar por uma esquizofrenia, nem sei como é que você vai entender isso sendo um psicanalista, um psiquiatra, mas por essa esquizofrenia, por esse delírio, porque me parece um grande delírio que a gente está vivendo. De ter uma ministra que fala que homens vestem azul e meninas vestem rosa. Isso está tocando diretamente a transgeneridade, diretamente. O ponto mais profundo que isso está tocando é a transgeneridade. Claro que o LGBT em geral está sendo tocado, mas existe um lugar onde a transgeneridade ela não pode existir. No Brasil, travesti poderia existir, poderia aonde? Dentro do prostíbulo, dentro de um quarto à meia-luz, debaixo de um viaduto, à meia-noite ou de madrugada, mas uma travesti, uma mulher trans, está no banco, está te atendendo no consultório psiquiátrico, ou ser professora numa instituição universitária, jamais. Então, eu acho que a gente está passando por um momento também de desconstrução e de construção de novos paradigmas. O Bolsonaro está aí, mas existe a Érica Malunguinho na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é uma mulher trans negra, entende? Então, a gente está... É contraditório. É um momento muito contraditório, mas eu preciso ser otimista, porque eu sou uma mulher trans no Brasil e eu estou lutando todo dia, eu estou falando aqui porque eu acredito que as nossas... Enfim, que as nossas ideias possam transformar.
Eu fiz uma universidade de história por acreditar que a ideia transforma, por acreditar que as pessoas fazem história e fazem para melhor, para se melhorar. Então, isso me emociona até, porque eu acredito na, nisso aqui, eu acredito na nossa conversa, eu acredito nas nossas ideias, eu acredito na Érica Malunguinho, que está na Lesp, eu acredito na Pablo Vittar, eu acredito, enfim, eu acredito nas mulheres, na Djamila Ribeiro, eu acredito na Marielle Franco. Então, existe uma série de razões pelas quais eu acredito no Brasil. Existe a Laerte Coutinho, que é uma cartunista brilhante. Existem intelectuais brilhantes no Brasil que estão pensando sociedade da maneira mais interessante possível. Então, eu acho que existe razão pela qual eu acreditar que o Brasil pode ser melhor, que esse mundo pode ser melhor. É um otimismo baseado numa realidade. O Congresso Nacional, ou por... não sei se... Claro, interesse político sempre tem, mas a gente teve a exposição pela primeira vez da bandeira LGBT no Congresso Nacional. Cara, eu fiquei toda arrepiada, Eduardo. É algo muito significativo de algo que não tem mais volta. Algo que não tem mais... Não dá para a gente regredir. Eu me arrepiei porque eu sei o quanto foi caro para mim. Eu sei o quanto foi caro para Raquel. Eu sei o quanto foi caro, enfim, para os meus amigos LGBTs. O quanto foi difícil sair da estrutura do armário, o quanto foi difícil sair do quarto, sair disso aqui, usar meu batom e colocar meu salto e cantar diante de uma câmera. Eu sei o quanto foi doloroso, o quanto belezas foram suprimidas ao longo desses séculos, o quanto poesias, o quanto romances, o quanto atuações maravilhosas foram suprimidas por conta de uma tentativa de extinguir uma possibilidade humana. Então, ver no nível institucional, cara, eu acho que é muito simbólico aquilo. O nosso orgulho ali, a bandeira do orgulho, porque essa bandeira é chamada de bandeira do orgulho LGBT. E esse nome orgulho vem de um lugar de demonstração daquilo que era uma mácula, daquilo que era uma sujeira, daquilo que era uma vergonha. Quando a gente tinha vergonha, por que eu, meu Deus? Eu perguntava, por que eu? Não tinha tanta gente para nascer assim, porque eu fui nascer assim. Então, esse lugar do eu não queria ser assim, tenho vergonha de ser assim, e de repente você faz uma inflexão, ou você muda totalmente o eixo e fala assim, não, eu quero mostrar que eu sou assim. Eu quero sair na rua e beijar quem eu amo. Eu quero vestir meu salto para que todo mundo veja. Eu quero... E muitas pessoas vêm no sentido mais agressivo, para que veja. Eu nunca fui agressiva. Cada pessoa tem o seu jeito de lidar com a demonstração desse orgulho. Eu tenho o meu jeito, não é tão reservado. Quando meu pai soube, eu já estava na Regina Casé. Mas existia esse lugar do meu pai de querer que eu fosse ele, né? De projetar a figura do meu avô em mim, a figura dele em mim, de eu ser a pessoa que iria efetivamente passar o sobrenome da família. Então existe toda essa questão. E ele falava isso. Ele falava do orgulho que ele tinha de ter um filho homem. É foda, porque eu já acordei muitas vezes me questionando se eu era trans mesmo, porque minha família, se eu estava fazendo certo de me assumir, de me revelar para o mundo, porque a gente parece que o mundo todo está certo e a gente errada. O índice de suicídio com pessoas trans é muito alto. E não só o suicídio, mas eu acho que a loucura também, você preservar a sanidade emocional, a sanidade mental é muito... eu acho que é muito significativo para a gente. Não é fácil preservar a sanidade. Eu já tive momentos de me encarar a minha loucura, assim, de encarar esse lugar não, eu tenho que ficar firme. Porque eu sei o que eu sou. E aí você volta, existe quase que uma linha tênue, assim, onde você anda à beira do abismo e de repente você se afasta quando você sabe que você tem um horizonte ali, um outro horizonte pela frente. E eu fui para esse lugar também de entender
sob outro prisma. E entender Deus, essa perspectiva de Deus, esse lugar de Deus, essa consciência criadora, enfim, essa energia, é um lugar que eu busco, é um lugar que eu acho lindo na humanidade, de poder buscar uma conexão humana, sabe? E eu vejo que as religiões, elas se conectam. Eu vejo o candomblé como é bonito, o cristianismo tem uma beleza absurda. E quando a gente fala de cristianismo, a gente não está falando da instituição, estou falando da espiritualidade. Estou falando em pessoas que são efetivamente cristãs na sua filosofia, sabe? Eu brinco, né, que Buda não era budista, Marx não era marxista e Jesus não era cristão, porra. Então a gente tem que entender outros lugares aí, de como a gente se constrói identidades, constrói filosofias, constrói pensamento. E, enfim, Jesus é um cara incrível. É um passo muito importante para os LGBTs, o lugar da religiosidade. Assim como o lugar da ciência, assim como o lugar da arte sempre foi. A religião não seria diferente. Acho que é isso. Eu acho que a gente falou de religião, política, futebol, sexualidade, tudo aquilo que é proscrito dos almoços de domingo, né? Mas que é fundamental, que é o que é mais importante, o que mais precisa ser falado. Para finalizar, eu queria te perguntar sobre a escolha do nome. Como é que foi Açucena? Então, a Açucena, minha mãe, quando a gente era criança, né? A gente estava assistindo a novela Tropicaliente, e tinha a personagem da Carolina Dickman, que se chamava Açucena, e minha mãe falou, nossa, eu acho esse nome lindo. Se eu tivesse uma filha, eu colocaria o nome de Açucena. E isso ficou marcado em mim, porque eu achava o nome lindo também, e era o nome de uma flor, um lírio belo, assim, muito bonito. E, além de tudo, é um nome que vem do hebraico, vem de Xoxana. Tem até Xana no nome, eu gosto de brincar com isso, só tirando colocar um pouco de humor nisso, né? Mas Xoxana gera Susana, que gera Sucena e Açucena. Então, Açucena, a Susana. É quase que um A é um artigo mesmo, que vai gerar o Açucena. E significa lírio do hebraico também. E Açucena, eu quis colocar porque eu era geminiana, mas porque eu tinha visto alguma coisa que repetia o nome, e depois eu pensei, será que era uma negação do meu sobrenome? Será que era uma negação? Eu não sei dizer se é, mas depois eu acho que faz muito sentido de negar uma certa origem, inicialmente, assim. De quando me perguntaram, e o sobrenome? Eu coloquei Açucena. Eu acho que tem hoje, eu enxergando à distância, eu vejo que pode ter um lugar de uma negação. Eu acho lindo, porque, bom, primeiro que pode ser uma afirmação, não necessariamente significa que é uma negação de outra coisa. Uma afirmação de alguma coisa não necessariamente é negação de outra, né? E quando a gente ouve duas vezes, isso abre para uma certa ambiguidade, a ambiguidade da palavra, né? Não, e tem brincadeiras, né, que traz Açucena. Vocês, pensadores acerca de nossa mente, eu admiro profundamente, estou sempre aberta a conversar e a aprender. Aprendi muito com você hoje, de verdade. A admiração é mútua. Também aprendi muito com você hoje, muito. Sim, sim. Um beijo, então, coração aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Super bem, obrigado. Beijo. Tchau, tchau.